Olá, muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é o papel da mulher negra na promoção da igualdade racial. A pergunta que pode ser feita é por que destacar a mulher, né? E por que que a mulher negra ela tem um papel especial? E eu estou falando muito de uma perspectiva não só brasileira, mas de uma perspectiva latino-americana e caribenha e também de uma perspectiva norte-americana, né? Vocês vão ver que grandes nomes, grandes líderes, né, do movimento pelos direitos da população negra ou afrodescendente, é interessante a gente utilizar esse termo também, não é só o modismo. A terminologia afrodescendente ela foi construída, né, no início dos anos 2000 num processo rumo à Conferência Mundial contra o Racismo. A questão era diferenciar quem são as pessoas que foram forçadamente levadas da África na condição de escravizadas, né? E que vieram para essa parte do mundo e que aqui construíram uma nova sociedade com toda a sua contribuição que deram e que permanecem negras, né? Mas se eu falar que todas são negras, né, eu estaria também dizendo que africanos que vieram ao Brasil, por exemplo, ou aos Estados Unidos, ou à América Latina, ou à Europa, no último ano e se radicaram aqui, eles se encontrariam na mesma condição daquelas pessoas que são descendentes daquelas populações africanas que foram trazidas para cá na condição de escravizadas. Isso não é verdade, elas não são as mesmas, né? Então, o termo afrodescendente aparece como descendente de africanos e depois até a própria Nações Unidas, ela aprofundou isso e disse, olha, afrodescendentes são todos aqueles que descendem dos africanos que foram forçadamente retirados da África durante o período do colonialismo, né? E que vieram para a Europa ou para as Américas na condição de escravizadas. Então, as mulheres afrodescendentes, né, são aquelas que estão liderando esse processo do estabelecimento dos direitos dessa população. E talvez a gente tenha também que se perguntar, mas por que direitos? Que direitos são esses que essa população não usufrui, que outros aqui usufruem, né? E essa resposta é muito simples, basta a gente ver a condição em que se encontra a maior parte da população empobrecida ou em condição de pobreza, por exemplo, aqui no Brasil, a maior parte dela é afrodescendente ou negra, se quisermos chamar assim. Esse próprio conceito de negra também é um conceito novo para a gente, né? Significa o somatório, segundo a forma como o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz o cômputo do censo, né? Em que é o somatório de pessoas que se autodeclaram como pretas ou pardas, né? E parda também é uma definição política, na verdade, ela não é uma definição ah, antropológica, né? A, a pessoa parda, o que significa parda? Na verdade, é uma condição que foi criada politicamente para definir um grupamento humano e que agora se consideram como sendo descendentes de africanos, sim, né? E que se consideram como negras, então, esse total de pessoas que são mais retintas, aquelas pessoas que são mais claras, mas que têm essa condição genética, né? Porque, inclusive, hoje em dia, você se declarar negro ou negra é uma afirmação, digamos, ideológica, né? Eu me alinho, apesar de que eu não tenha a cor da pele retinta, ou eu mantenha certos traços na minha fisionomia, ou eu tenha alguns elementos como o meu cabelo, coisa assim,
É muito mais uma autoafirmação, uma autopercepção como sendo descendente da população africana trazida ao Brasil na condição de escravizados. Né? E essa população, ela carece de direitos, sim, porque quando nós olhamos, né, os espaços sociais onde a população brasileira se encontra, né, principalmente os espaços de poder, os espaços de liderança, os espaços decisórios, a população negra não está presente. Muito recentemente é que houve mudanças em algum quadro, como por exemplo educacional, em que a partir de 2001 é que o governo brasileiro estabeleceu, aprovou a política de cotas nas universidades federais, e daí então as primeiras universidades começaram a ter política de cotas, aonde negras e negros puderam ter uma ascensão, e hoje você tem um percentual considerável de negros e negras dentro do sistema educacional brasileiro do ensino superior. Né? Mas a quem devemos tudo isso? Né? Eu quero trazer essa, não é uma tese, mas é uma afirmação histórica, né? Que foi o movimento de mulheres negras no Brasil que despontou a partir da década de 80, né? Se organizou e a partir dessa organização, esse movimento de mulheres foi buscando espaços de poder, espaços decisórios, e foi impactando nesses espaços de modo que, por exemplo, quando houve a decisão de realização no ano de 2001, em final de agosto, início de setembro de 2001, de uma conferência mundial contra o racismo, as mulheres afrodescendentes e as mulheres africanas também foram aquelas que se despontaram no processo de organização dessas conferências e de formulação de propostas e de textos e de declarações e de documentos das Nações Unidas que se fizeram como elementos cruciais de trazer de volta a cada país a transformação que era pleiteada. Então, quando eu digo que em 2001 que começam as cotas nas universidades brasileiras, nas federais e estaduais, é porque foi a partir dessa Conferência Mundial contra o Racismo, que aconteceu na África do Sul, na cidade de Durban, por isso que é conhecida como a Conferência de Durban, foi nessa conferência que as mulheres negras brasileiras, num esforço hercúleo, fizeram valer textos, fizeram valer propostas que voltaram como programa da conferência e que impactou no Brasil. E é daí que o Brasil decidiu a política de cotas. A política de cotas é uma resultante do que foi a Conferência de Durban, e foi essa conferência que impactou de forma marcante muito do que acontece no Brasil hoje em dia. Por exemplo, nesse momento, hoje em que eu estou fazendo essa fala, o Senado Federal, através da sua Comissão de Constituição e Justiça, aprovou a continuidade da política de cotas no Serviço Público Federal. Uma cota necessária, porque o Serviço Público Federal era um serviço de servidores públicos eminentemente brancos, principalmente nas posições de comando. E então, hoje, no Senado Federal, isso foi aprovado, vai seguir para a Câmara Federal, e daí então, também como aconteceu com a renovação da política de cotas nas universidades, essa política tão importante ela vai ser retomada. A pergunta que se faz, né, é por que são as mulheres que foram as grandes, digamos, líderes desse processo, né? E eu diria assim, como uma percepção muito minha, né, é que as mulheres se comprometem muito mais com causas transformadoras, modificadoras de paradigmas, do que os homens.
Os homens são muito afetos à manutenção do status quo e eles querem manter o seu espaço de influência, de domínio, de poder e não querem perdê-lo, né? Não querem perder essa ascendência que eles têm nesses espaços e por isso não ousam por transformações mais profundas e mais radicais e acabam se apegando às estruturas sociais, políticas que dominam esses espaços e lá permanecem. As mulheres não. As mulheres têm uma característica muito peculiar delas, que é o do não conformismo e de buscarem a transformação e se dedicarem a essa transformação e não se entregarem, em média, no geral, né, a um projeto de poder que é a manutenção do status quo, a manutenção da situação anterior. Né? E eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu tive a oportunidade, e hoje em dia tenho essa oportunidade também, de estar trabalhando com uma organização de mulheres negras. Eu trabalho hoje como consultor internacional no Guelé-10, Instituto da Mulher Negra. É uma organização que foi criada na década de 80, né? Já está com 36 anos, vai fazer 36 anos, se eu não me engano. E Guelé-10 é uma organização criada por mulheres negras brasileiras. É interessante até ver o significado do nome Guelé-10. Guelé-10 é tanto a máscara que as guerreiras na África, na região da Nigéria, utilizavam nas suas cerimônias de mobilização para o confronto ou enfrentar as dificuldades que se colocavam. E eram essas mulheres que, na cerimônia, que também pode se chamar de Guelé-10, é a cerimônia das mulheres guerreiras. Né? E essas mulheres são realmente mulheres guerreiras. Por que eu digo que elas são mulheres guerreiras? Porque há mais de 35 anos, digamos assim, elas se encontram com um projeto muito claro de transformação das leis, dos quadros normativos, de forma que a população negra ela possa ser, digamos, lhe dado aquilo que lhe é de direito, que é o espaço da sua atuação, contribuição e colaboração no progresso da sociedade brasileira. Mas Guelé-10 não atua somente no Brasil, Guelé-10 atua numa dimensão internacional, e são essas mesmas mulheres, né, que eu tenho a honra de estar servindo, que na dimensão das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, OEA, ou do próprio Mercosul, trabalham incessantemente para que as resoluções que nascem desses espaços, essas resoluções estejam alinhadas com a ideia de valorização e de não discriminação da população afrodescendente. A questão maior que nós enfrentamos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é que existe um pensamento dominante, eurocentrado, de que a pessoa branca ela é superior à pessoa não branca. Né? E se essa pessoa não branca ela é negra ou descendente de africanos ou afrodescendente, existe uma desqualificação automática dessa pessoa diferente. E o sistema que é todo, digamos, fundamentado numa crença dessa superioridade racial, que às vezes é inconsciente também, tá? Ela é consciente em muitos casos, mas é inconsciente em outros, faz com que automaticamente as resoluções que nascem no sistema Nações Unidas se esqueça, entre aspas, da população afrodescendente. Então, vocês vão ver, por exemplo, que muitos documentos das Nações Unidas se referem aos indígenas, se referem às pessoas com deficiência, se referem à mulher como um todo, se referem a populações marginalizadas, mas são incapazes de mencionarem a população afrodescendente.
pode ser até surpreendente, mas a população que descende desses africanos que foram retirados da África à força e na condição de escravizados, hoje a população afrodescendente mundial é de cerca de 300 milhões de pessoas. 300 milhões de pessoas. As populações indígenas, por exemplo, é um número infinitamente menor. Agora, existe uma falta de um olhar com maior acuidade, né, para a existência da população afrodescendente. E essa falta desse olhar tem o seu fundamento no racismo. Ou seja, eu deixo de olhar aquilo que eu não quero olhar. Né? Eu não quero olhar porque eu considero inferior. Então, o trabalho das mulheres negras, né, não tem sido somente mudar o quadro normativo internacional, mas também atuarem no campo da educação, para que a educação seja capaz de transformar corações e mentes e fazer com que, desde criança, né, todos os povos do mundo tenham uma percepção de uma perspectiva positiva para com a população afrodescendente e não uma perspectiva preconceituosa, desqualificante, de menor capacidade do que outros. Existe no Brasil, por exemplo, uma lei que foi instituída em 2003, a Lei 10.639, que definiu que deve haver um estudo do que é a história afro-brasileira e a história africana, com toda a sua contribuição para a nossa construção da nossa sociedade brasileira, e que esse estudo tem que constar como elemento disciplinar de uma disciplina, né, elemento curricular, desculpe, dentro das escolas do ensino básico e do ensino de segundo grau. Né? Agora, uma coisa que, por exemplo, Guilherme 10 faz é trabalhar a aplicação dessa lei, para que professoras e professores somente poderão falar sobre história da África e história afro-brasileira se forem devidamente capacitados, treinados, né, a poderem fazer isso. Né? Mas essa mesma lei 10.639, quando não aplicada, ela faz com que haja uma desqualificação, uma descrença na capacidade da população afrodescendente, porque imagina-se equivocadamente que ela vem de um passado sem história. As gerações mais novas estão começando a conhecer um pouco mais sobre a história da África e sobre o que eram os reinados da África, mas tinha-se como ideia fantasiosa, né? E a minha geração tem essa ideia fantasiosa de que a África não tinha nada e que simplesmente essas pessoas que vieram para cá na condição de escravizadas eram pessoas que viviam ao léu sem uma organização social. E isso é equívoco. É equívoco pensar que não havia uma história na África, não pensar que havia conhecimento na África, não pensar que haviam tecnologias na África e que toda essa população era detentora de conhecimentos, né? E esses conhecimentos estão perdidos no tempo se não forem devidamente recuperados. E então, um dos trabalhos que Guilherme 10 faz é em cima da Lei 10.639. Então, esse conjunto de ações, né, esse conjunto de busca de fazer com que, de um lado, a normativa internacional ela considere a população afrodescendente e ela faça com que essa população seja considerada dentro das decisões que são tomadas na dimensão das Nações Unidas, mas também a gente tem que ver a contraparte, como é que eu trago isso para dentro dos países, né? No caso aqui o Brasil, como é que eu trago isso para dentro do Brasil, para que no Brasil essa contrapartida da discussão na dimensão internacional, na dimensão multilateral das Nações Unidas, essa contrapartida aconteça aqui. E eu termino essa minha apresentação com uma referência importante que eu acho fundamental, não somente porque é uma das fundadoras do Guelé 10, mas por ser uma grande filósofa, uma grande pensadora da questão afrodescendente no Brasil, que é a Sueli Carneiro. Ela é doutora em filosofia
e a fundadora de Guelé 10, e ela veio mais recentemente trazendo uma reflexão importantíssima. Enquanto não houver uma mudança na forma como os bancos de desenvolvimento aplicam os seus recursos para a promoção da condição da população afrodescendente, para que haja uma mudança nessa condição, digamos, minimalista que ela se encontra, de mera sobrevivência, na sua grande maioria, os mesmos recursos que são destinados para a promoção econômica de populações diversas, não negras, a população branca, esses mesmos recursos sejam destinados para a população negra. Vocês vão se perguntar, não, mas peraí, o que é isso? Existe recurso que o BNDES destina somente para brancos? Sim, existe. Se vocês considerarem que o Plano Safra, que é o plano que apoia o plantio, né, de grandes extensões de agricultura no Brasil e que faz do Brasil essa potência agrícola, donos de terra no Brasil são todos brancos, não são negros. É uma minoria ínfima é negra, dona de terra no Brasil. E essa minoria é ínfima porque, historicamente, quando houve a famosa e inconclusa, né, a libertação dos escravos ou a abolição da escravatura, né, isso foi seguido de uma lei dentro do Brasil que proibia a destinação de terra para a população negra. Mas a população branca sempre recebeu terra. Tanto que os imigrantes italianos, poloneses, alemães, enfim, japoneses, né, receberam terras do Estado brasileiro. E agora são essas pessoas que são detentoras dessas terras, e elas recebem por ano 350 bilhões de reais de investimento de fundos do Estado brasileiro. O que a população negra recebe? Nada. Porque ela não é detentora dos meios de capital, né? E essa crueldade do sistema capitalista leva a gente a essas incoerências absurdas, né? Então, nós temos que sair, conforme também disse num evento recente, que eu tive a oportunidade de ser o moderador desse evento em Genebra há uma semana, durante a realização do terceiro Fórum das Nações Unidas da população afrodescendente. A jornalista Flávia de Oliveira, da Globo News, estava nessa mesa, e discutindo a questão de como promover a emancipação econômica da população afrodescendente no Brasil e no mundo. Flávia levantou uma questão muito importante. Ela disse que nós temos que sair do paradigma da precariedade para o paradigma da prosperidade. Porque o que as políticas públicas hoje fazem no Brasil, e vejam, duas mulheres negras falando sobre a questão da emancipação econômica, do empoderamento econômico da população afrodescendente, Sueli Carneiro, Flávia de Oliveira, além de Luciana Servo, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do governo federal, que estava na mesa também, junto com duas outras senhoras, membros do Sistema Nações Unidas, e que a discussão que Flávia Oliveira levantou é: se nós nos mantivermos no paradigma atual do Estado brasileiro, que é a manutenção da precariedade, isso significa manter as pessoas um pouco acima da linha da pobreza para saírem da linha da pobreza, mas se manterem na precariedade, se manterem pobres. Porque o que faz, por exemplo, alguns sistemas de transferência de renda, ou alguns sistemas de educação, são a manutenção da precariedade. Eles não são sistemas que levam à prosperidade. Enquanto, por exemplo, 350 bilhões de reais aplicados em terras que são de propriedade de pessoas brancas, esse sistema recebe um valor enorme. Então, como é que eu mudo esse paradigma? Como é que eu também, não estou dizendo para tirar os 350 bilhões, que são fundamentais para fazer a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro seguir adiante e alimentar o mundo, tudo bem. Mas eu preciso dos mesmos 350 bilhões para tirar da precariedade a população afrodescendente, que constitui 57% da população brasileira, que se encontra numa dimensão de precariedade. Então, são essas mulheres negras que estão lutando, trabalhando,
pela promoção da igualdade racial. O que significa igualdade racial? Trazer a população negra ao mesmo pé de igualdade com a população branca ou não negra, de forma que toda a população possa usufruir dos benefícios de uma sociedade próspera e não de uma sociedade que se mantenha na precariedade. É isso.